primeira convidada é a doutora Ana Paula Bergamasco. Ela poderia até ter estado nessa mesa que acabou agora, porque ela também foi destaque do Cicusp, né? Se não me engano, em 1999, é isso? 98, isso. E ela foi da primeira turma de indicados aqui do Cicusp que foi para a Universidade de Rutgers, né? Foi dessa primeiro pessoal que esteve lá. Então, ela é doutora em Direito aqui pela Universidade de São Paulo e sócia do escritório Bergamasco e Silvério Advogados. O segundo convidado é o André Souza. Ele é cientista cognitivo no Google, lá em São Francisco mesmo, tá, gente? E ele vai estar aqui, inclusive, na sexta-feira no TEDx USP. É um dos nossos palestrantes. Ele também iniciou a carreira acadêmica, né, lá nos Estados Unidos, já foi da área acadêmica, e hoje ele está, então, como pesquisador no Google. Ele vai falar um pouquinho disso para a gente. A nossa outra convidada, ela está aqui resolvendo um probleminha, Juliana Dalpino. Ela também é formada aqui na USP, ela fez Ciências Sociais e é mestre em Economia. Hoje, ela é gerente de Relações Governamentais e Políticas Públicas na Johnson & Johnson. E, para mediar a mesa, o Paulo Almeida, que é assistente do nosso pró-reitor de pesquisa, né? Ele trabalha aqui na USP, também foi aluno da USP, é mestre em Psicologia, e ele vai mediar a mesa. Então, uma salva de palmas para todos, por favor. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por terem vindo. Oportunidade de apresentar mais uma dessas mesas que a gente está fazendo para mostrar caminhos para onde o conhecimento e a prática da ciência pode nos levar. Então, habitualmente, a gente está muito acostumado a ver, aqui dentro da universidade, principalmente, a via acadêmica como um dos caminhos de saída do trabalho que a gente desenvolve em iniciação científica, durante a graduação, mas o que a gente tentou mostrar nessas sessões, e com essa aqui, principalmente aqui, tem outras vias, tem outros meios de utilizar esse conhecimento que se adquire com pesquisa durante a formação acadêmica. Então, essa mesa chama de Caminhos e Negócios e Vida Pública, área pública, enfim. E cada um vai falar um pouquinho sobre a própria experiência e depois a gente bate um papo e abre para perguntas. Então, para falar primeiro, eu queria chamar a Ana Paula. Contar para a gente um pouquinho da sua experiência. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Pró-Reitoria por ter me convidado para participar do Cicusp. O Cicusp, para mim, foi uma experiência incrível, né? Quando eu estava lá no 4º ano da faculdade, comecei... Na verdade, eu era aluna da ETEC, né? A ETEC de Mecatrônica, Informática Industrial, que depois mudaram o nome para Mecatrônica. E, quando eu estava na fila da FUVEST, e era fila mesmo, não era online, a gente ficava uma fila enorme para preencher, qual era a área que você ia prestar, na fila da FUVEST, eu, que era para ter feito engenharia, no último minuto, coloquei direito lá, porque não aguentava mais a área de exatas, depois de ter ficado nas ETECs. Mas eu tinha aquela mente de perseguir a ciência. E aí eu tive a oportunidade de ser monitora de cara de romano. Era uma coisa bem metódica da Faculdade de Direito. E eu tive a oportunidade de fazer matemática aplicada à vida com o professor Ricieri, do ITA, ao mesmo tempo. Então, eu era da área de Direito, mas não conseguia sair da área de exatas de jeito nenhum. E com aquela coisa da gente tentar fazer um projeto científico diferente, nós estamos falando da década de 90, não tem computador, não tem online, não tem pesquisa Google, nem Google Scholars, nada disso. Nós tínhamos que pesquisar nos livros mesmo. Eu fui convidada para fazer uma pesquisa na área de direito internacional, que era indivíduo como sujeito de direito internacional. Na época, até hoje, tem discussão sobre isso.
acham que o indivíduo, que somos nós somos sujeitos de proteção, portanto, objeto. Então, na época, eu fiz a pesquisa, mas ninguém me contou que a pesquisa podia ser premiada, muito menos me contou que ela podia ganhar, ter menção honrosa, menos ainda ir para o exterior. Nós não sabíamos nada disso. Então, eu vim aqui no Cicusp, apresentei, conheci muita gente especial que me ajudou naquela trajetória. E, naquele momento, uns 2 meses depois, a pró-reitoria me ligou e disse: olha, a sua foi escolhida entre a gente. Escolhida como? Eu nem sabia que estava concorrendo a alguma coisa. E aí, não, vocês foram uma das escolhidas, e 3 da área de humanas, 3 da área de exatas, 3 da biomédicas, vão para a Rutgers University. E foi uma experiência incrível, né? Quando eu voltei, eu não sabia se eu ia para a área de pesquisa, eu não sabia se eu voltava a fazer outra pós-graduação, e eu passei como trainee em banco, que não tem nada a ver com a história, trainee jurídico. Então, eu deixei um pouco, né, a área estritamente acadêmica para fazer essa área de trainee no banco, fui para o jurídico do banco, depois montei meu escritório, né, que eu já tenho há vários anos. Mas, nesse meio tempo, fiz 2 pós-graduações lá, porque o pesquisador ele não abandona a pesquisa. É uma coisa assim, você não consegue se ver longe de descobrir o mundo. O pesquisador ele tem essa mania de tentar descobrir tudo, de entender tudo. Como diz a minha filha de 9 anos, o cientista tem interesse pelo mundo. É isso que nós temos, interesse pelo mundo. Então, tudo nós queremos saber um pouco. Então, durante o período em que eu fazia essas 2 pós-graduações, lato, não eram estrito, eu escrevi um livro, né? Com o quê? Com o objeto de pesquisa, ele chama Pátrida, era exatamente o objeto da pesquisa da iniciação científica. No Largo, a gente tem que entregar uma monografia, então, nós entregamos uma monografia que era o indivíduo como sujeito internacional público, e, em contraprestação, toda a pesquisa que eu fiz histórica ficou na minha cabeça. Que eu achava que era muito mais fácil eu atingir o público leitor, não com uma monografia de direito. Então, eu resolvi contar o direito através de uma história, através de um livro. E, nesse meio do caminho, também, eu retornei às portas do Largo, da USP, e fiz o doutorado direto, enquanto mãe. Lá no Largo tem pouquíssimas bolsas, portanto, foi com fundos próprios que eu fiz o doutorado direto. É muito difícil conseguir uma bolsa para doutorado, para mestrado, é uma concorrência enorme. Então, eu tive que continuar trabalhando, e, de madrugada, eu estudava, porque eu também era mãe, esposa. Não sei quem aqui disse uma frase importante: mulheres não desistam, né? Porque era 2 filhas, trabalho, o escritório próprio, portanto, autônomo. Mas a parte mais incrível é que o cientista, o pesquisador, ele é sempre cientista, pesquisador, não importa em que área ele esteja, não importa que caminho ele vá, como advogado, como médico, como pesquisador, na indústria, tanto na área privada quanto na área pública. A iniciação científica te permite você abrir e expandir seus olhos para o mundo como um todo. E aí as respostas são mais fáceis de se lidar. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Ainda que vocês não sejam professores, pesquisadores, não se esqueça que a iniciação científica vai te ensinar um outro mundo, uma outra forma de ver o mundo. E isso ninguém te tira. Como dizia o meu pai, uma vez você aprendeu a estudar, você vai estudar para sempre. Eu acho que é exatamente isso. Tá? Obrigada. Juliana, por favor. Sou eu, mas eu tenho certeza que a apresentação foi possível. Ah, pronto. Então, vamos lá. Se puder me emprestar. Se quiser apresentar de lado. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. 10 anos atrás, eu era uma das alunas aqui da USP que estava
na graduação, fazendo iniciação científica e expondo um dos meus pôsteres aí fora. Então, é um prazer poder estar aqui hoje como profissional, voltando para o lugar onde eu me formei. Eu queria contar um pouco para vocês o que eu faço profissionalmente. E eu sempre faço questão, diferentemente do que eu fui apresentada, né, como gerente de relações governamentais e políticas públicas, isso é um nome bonito para, na prática, falar uma coisa, que o que eu faço é lobby, eu sou lobista. E eu gosto intencionalmente de me apresentar dessa forma, porque vocês não imaginam as mais variadas reações que eu já recebi das pessoas quando eu me apresento assim. Tem gente que me olha como se eu tivesse acabado de estender minha mão e dizer, prazer, eu sou uma traficante, o que obviamente não é o caso. Mas é muito interessante perceber as reações das pessoas por ver como ainda tem muita ignorância e muito preconceito em torno dessa atividade que é um dos componentes fundamentais de uma democracia, a representação institucionalizada e transparente de interesses, de todas as partes da sociedade, inclusive de uma empresa. Então, profissionalmente, hoje, o que eu faço é isso. Mas eu queria mostrar para vocês como que eu desemboquei nisso, de onde eu comecei. E eu comecei aqui. Eu comecei na universidade, e eu não sei como passar isso, pronto. Eu comecei na universidade e eu decidi que o que eu queria fazer da vida era ser uma ponte. Ser uma ponte da universidade para o setor privado, ser uma ponte do setor privado para o setor público. E eu achava que fazer lobby seria um privilégio de eu poder atuar exatamente naquele ponto mais potente da sociedade, que é onde o interesse econômico e o interesse político, ou o interesse político e a possibilidade de investimento econômico convergem. Então, eu achei que esse era o local mais potente da sociedade para eu poder atuar em transformação de realidade. E foi aqui que eu comecei. Eu comecei cedo, eu comecei antes de eu própria ser aluna, porque meus pais são daqui. Então, meus pais se formaram aqui, eles são físicos, minha mãe é astrofísica, inclusive, ela está aqui. E eles são professores da USP. Então, eu cresci e o meu primeiro trabalho na vida foi ser passadora de transparência. Eu não sei se vocês sabem o que é um retroprojetor de transparência, mas o meu primeiro trabalho na vida foi ser pilota de retroprojetor, passando transparência para os meus pais nas apresentações e palestras que eles faziam aqui na universidade. Então, desde que eu me conheço por gente, o único horizonte profissional que eu conseguia imaginar, que eu conseguia vislumbrar, era o acadêmico. E aí eu cheguei à conclusão, e eu acho que é muito importante a gente se conhecer para todo o nosso processo, para toda a nossa jornada profissional. Acho que o autoconhecimento e a autoatenção, a autoconsciência é o fator essencial. E eu percebi que, na minha forma de ver o mundo e a forma como eu via que eu tinha a possibilidade de fazer uma contribuição para a sociedade, era atuando mais no entendimento da sociedade, de como ela funciona, do que de alguma tecnologia ou de alguma área natural, de alguma outra dimensão da ciência. Então, meus pais foram entender como que o mundo físico funcionava. E eu queria entender como é que as pessoas, as dinâmicas sociais e os processos de poder numa sociedade funcionavam. Então, eu comecei a buscar possibilidades de áreas de estudo nessa dimensão social do entendimento da sociedade. A primeira coisa e mais óbvia que me vinha até então, como referência infantil até, era potencialmente fazer jornalismo. E aí eu arrumei um estágio numa revista de bairro, e eu percebi que tinha uma grande diferença entre a expectativa e a realidade. Então, eu me imaginava como jornalista cobrindo reuniões da ONU, cobrindo, sei lá, fazendo cobertura de zonas de guerra. E a realidade que eu encontrei é que eu estava fazendo matéria sobre fogaça, sobre pizzaria na Moca. Aí eu falei, bom, nenhum demérito às pessoas que fazem isso, muito pelo contrário, isso é muito importante, mas não sou eu. O que eu quero fazer na sociedade é algum tipo de transformação, de impacto em escala. Eu olho para instituições e eu penso, bom, tem instituições que são transatlânticos, né, que se movem mais lentamente, mas
para a direção em que elas se movem, elas conseguem ter muito impacto quando elas chegam, porque elas chegam transportando ali uma quantidade muito grande de pessoas, e tem instituições que são bots, que conseguem se mover com maior facilidade, com maior agilidade, mas que transportam menos pessoas na direção que elas estão indo. E eu queria atuar com alguma coisa que me possibilitasse isso, assim, possibilitasse ter impacto em larga escala. E aí eu falei, bom, então, que outra área que eu posso estudar? E aí eu vim um dia aqui para a USP, numa dessas feiras de carreira que teve, e eu descobri a área das ciências... das ciências sociais e das ciências políticas. E aí eu encontrei um monte de gente que, assim como eu, tinha interesse nisso, nessa coisa de tecnologias sociais, de relações sociais, de entender os fenômenos e os processos políticos da sociedade. Eu falei, uau, que incrível. Comecei a fazer iniciação científica, passei pelo Centro de Estudos da Metrópole, pelo SEBRAP. Eu estudava, na época, serviços públicos e a qualidade dos serviços públicos na sociedade, nas cidades, nas grandes cidades, principalmente. E foi a época que deu o mensalão. Naquela época, eu não conseguia pensar em nada assim, não nisso. Eu falei assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero atuar de alguma forma nesse eixo, nessa coisa tão importante que está acontecendo no meu país agora, eu quero fazer parte do entendimento disso, para eu poder incidir positivamente. E aí eu fui para o Núcleo de Políticas Públicas da USP, o NUPS. Fui orientada pelo professor José Álvaro Moisés, que estuda justamente cultura política, corrupção. E o nosso estudo acabou virando um livro sobre desconfiança política e a qualidade da democracia. Então, como a corrupção forma um ciclo vicioso na nossa sociedade, no Brasil, em que ela acaba tendo repercussões sobre a dimensão da confiança política, tornando os nossos processos políticos mais autoritários, menos transparentes, e criando uma cadeia negativa da forma como o eleitor e da forma como o cidadão se relaciona com a política por conta disso. Passado essa experiência fantástica que foi para mim estudar isso, eu pensei, bom, tudo bem. Eu entendi o fenômeno social por trás disso que está acontecendo e as relações de poder por trás disso. Mas isso é só metade da história. A outra metade da história está muito ligada a dinheiro, está ligado a como a gente existe no mundo da forma material e da escassez de recursos na sociedade, de como ela é distribuída, de como ela é gerenciada. Então, eu preciso estudar isso, eu preciso entender isso. Aí eu fui para a FEA. De lá, eu fui fazer um programa fora, na França, na Université de Grenoble, e na OMC, na Organização Mundial de Comércio. E eu voltei de lá, exatamente na época que os Estados Unidos estava saindo vivendo a crise econômica. O Obama tinha assumido, e eu falei, uau, isso é uma coisa interessante para se trabalhar, essa é uma área interessante para se atuar. E eu fui trabalhar na Câmara Americana de Comércio com relações governamentais e internacionais. E até então, eu nunca tinha tido uma experiência fora da academia. Essa foi a primeira vez que eu ia pegar todo esse ferramental que eu tinha aprendido aqui, que eu tinha estudado, e eu ia aplicar no mundo prático, vamos dizer assim. E eu fui ter essa experiência em relações governamentais e internacionais na Câmara Americana de Comércio. Essa foto não é minha, mas ela podia ter sido, porque eu organizei esse evento aqui, eu tive o prazer de poder organizar esse evento, e foi nesse lugar que eu aprendi que eu poderia, de fato, ter aquela missão de ser ponte, que eu poderia, de fato, ser um eixo condutor entre o que acontece no privado e o que acontece no público para uma transformação positiva na sociedade. Foi nessa instituição que eu aprendi a fazer lobby. E aí eu falei assim, ok, aprendi a fazer isso. Como é que eu posso fazer isso para algo que agora é relevante e está com grande visibilidade, com uma grande aposta no meu país? Na época, isso era o governo Lula, e houve uma grande injeção de investimentos nas multinacionais brasileiras, em formar as multinacionais brasileiras, as champions brasileiras na globalização. Eu não vou falar o nome da empresa, mas acho que deve ser mais ou menos óbvio qual que é. Houve um grande investimento numa empresa de tecnologia de comunicação e informação,
À época, falar que era Petrobras de alguma coisa tinha um sentido muito positivo. Hoje, né, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, mas na época isso tinha um peso muito grande. E era uma grande aposta do governo federal o desenvolvimento nessa área de tecnologia da informação e comunicação. E foi atuando nessa empresa que eu confesso que eu conheci o Brasil. A gente chegava em áreas da Amazônia, então tinha que pegar, era uma maratona multimodal, assim, que tinha que pegar avião, trem, ônibus, carro, depois atravessar de barco para chegar numa região, num povoado, numa comunidade, que às vezes não tinha nem energia elétrica. E a gente chegava junto com a infraestrutura de telecomunicações, enquanto estava chegando, para possibilitar que chegasse a primeira infraestrutura para a educação, por exemplo, a primeira infraestrutura para sistema bancário, para que as pessoas pudessem ter acesso financeiro, ao sistema financeiro. Então, a gente chegava lado a lado com outras estatais que estavam trazendo as primeiras condições de infraestrutura básica para o país. Então, o alcance, às vezes, era maior até do que a rede de saneamento básico. Então, foi muito interessante poder chegar junto com esses primeiros serviços públicos a todos os cantos do país. E foi ali que eu conheci o Brasil, posso dizer assim. Depois dessa experiência, eu entendi que dessas áreas possíveis de atuação desse ferramental que eu poderia aplicar no mundo empresarial, no mundo prático, enfim, no mundo profissional, desculpa, eu entendi que onde talvez eu pudesse ter uma contribuição mais significativa relacionada ao meu propósito, à minha missão de vida, vamos dizer assim, era na saúde. Então, conhecendo esse lado do Brasil que eu não conhecia, me parecia que não poderia haver nada mais crucial, nada mais essencial, elementar, do que a gente garantir condições mínimas de saúde para as pessoas, porque é aquele ditado, né, popular de que o resto a gente corre atrás. Eu acredito que seja muito verdade. Então, eu vim atuar no setor corporativo, na maior empresa de saúde do mundo, e nisso cai no meu colo assim a questão da crise do Zika, no final de 2015. Então, estou lá, eu sentada, numa posição que tem justamente a função de ser a ponte entre setor público e privado, na maior empresa de saúde do mundo, olhando para a situação no Brasil e percebendo que a gente poderia ter a chance de fazer a diferença, de causar um impacto positivo. Que a gente tinha pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, junto com a academia, que a gente tinha condições de investir em responsabilidade corporativa, responsabilidade social para programas de desenvolvimento de profissionais de saúde no SUS. Enfim, a gente tinha um conjunto e capacidade de investimento, claro, além do que o governo teria condição naquele momento. Então, essa possibilidade de convergir todos esses elementos para fazer a diferença numa situação que o Brasil está vivendo, talvez eu não pudesse ter vivido isso se não naquela cadeira, naquela condição. E a gente congregou ali, reuniu, numa colaboração enorme, 30 parceiros diferentes, dos quais parte eram da academia, não teria como ser diferente. Outra parte eram do SUS, então foi, por exemplo, uma parceria com o Ministério da Saúde e com múltiplas secretarias de saúde, para a gente desenvolver no SUS as competências para que os profissionais de saúde pudessem tratar as gestantes e os bebês com Zika, com microcefalia, porque era uma situação totalmente nova e nosso sistema de saúde não estava preparado para enfrentar. Paralelamente a isso, a gente investiu em pesquisa e desenvolvimento para fazer a incubação de um projeto de desenvolvimento de vacina, que deve, até o final desse ano, ser anunciado que a gente está avançando para a fase de estudos clínicos. Então, a mensagem que eu queria trazer com essas histórias aqui é que a gente tem condição de colaborar com a sociedade, de cumprir o nosso papel e de aplicar o nosso aprendizado onde quer que a gente esteja, em qualquer papel que a gente decida desempenhar profissionalmente. Tem um campo de potencial ilimitado. A única coisa que a gente precisa realmente é vencer as barreiras de preconceito mesmo. Acho que uma das coisas mais ricas de toda a minha carreira tem sido a possibilidade de atuar, de transitar por diferentes áreas e de ver uma demanda, uma situação, pelos diferentes lados do balcão, para que eu tenha a condição, para que eu tenha a condição de efetivamente ser uma ponte de colaboração. Eu realmente acredito, gosto muito dessa frase, eu realmente acredito que o momento que a gente está vivendo de mundo
Ele é um momento cujos desafios são tão grandes para a gente como sociedade que nenhuma única parte da sociedade pode ser capaz de resolver sozinho. Então, nem o governo vai ser capaz de resolver sozinho, nem a academia vai ser capaz de resolver sozinho, nem as empresas, mas sim todo mundo junto, todo mundo participando. Então, era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês e eu fico à vontade para quaisquer perguntas. André, por favor. Eu gostaria de agradecer ao Paulo pelo convite de estar aqui agora. E é difícil, na verdade, contar minha história, porque minha mãe costuma falar que eu sou meio um promíscuo acadêmico. Eu já me entreguei a várias áreas. E quando eu tento consolidar essa história inteira dentro de uma coisa, dentro de uma narrativa que faz sentido, chega no final, ela não faz sentido. Só que é interessante porque a nossa vida, as coisas que a gente vive, a nossa sociedade, a atuação que a gente tem no mundo é uma atuação caótica. A gente tenta entender as coisas como tendo uma certa ordem, porque é isso que a gente aprende na academia, é isso que a gente aprende na ciência. A gente, como cientista, a gente pega aquela bagunça do mundo, organiza aquela bagunça, tenta entender aquela bagunça e tem as caixinhas para entender aquela bagunça. Só que aí o que acontece é que a gente esquece que tem aquela bagunça e começa a brigar só pelas caixinhas. E eu sempre tive esse interesse muito grande de estar lá no meio da bagunça. Eu quero entender o que está acontecendo lá no meio da bagunça. Mas só para dar contar um pouquinho do percurso acadêmico, eu me formei em letras. No começo eu fazia literatura de expressão inglesa. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de colocar o ponto inicial e o ponto final, só para vocês entenderem como que esse meio é bagunçado. Eu comecei como estudante de letras, de literatura de expressão inglesa. Hoje eu sou pesquisador no Google, trabalhando com machine learning e inteligência artificial. E tem uma ponte que liga essas duas coisas. Ela não é bonitinha como a ponte que ela mostrou, mas tem uma ponte. E é essa ponte que eu vou tentar mostrar como que eu trilhei isso. Eu comecei fazendo letras, literatura de expressão inglesa, e eu sempre fui muito curioso. Eu acho que uma coisa que liga todo mundo que faz pesquisa é que a gente é muito curioso. Se alguém vira e fala assim, quando você aperta aquele botãozinho que tem em cima do vaso sanitário, a água roda e vai para algum lugar. Algumas pessoas falam assim, ok. Eu falo assim, vai para onde? Como? Por que ela roda para esse lado e não para o outro lado? Eu sempre tive essa curiosidade. Como eu comecei a estudar literatura, eu sempre gostei muito de literatura, mas eu comecei a descobrir que a gente, como cientista, a gente descobre a mágica das coisas. A gente sabe como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se eu virar para minha mãe e falar para ela como que os cientistas conseguiram pousar uma máquina em Marte, ela vai falar assim, nossa, isso é mágica. Só que a gente entende que não é tão mágica, é ciência. E eu comecei a perder um pouquinho dessa magia que eu tinha pela literatura, porque, quando eu era menor, eu lia alguma coisa e achava fantástico. Eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li na vida era um livro chamado A Ilha Perdida, daquela coleção Vagalume. Acho que isso entrega um pouquinho da minha idade, mas ok. E eu lembro que eu apreciei o livro porque eu gostei da história. Depois, quando eu comecei a estudar literatura, eu lia, aí a gente fazia um estudo daquela obra literária, aí perdia a graça. É como se você visse alguém voando e falasse, nossa, é mágica? Não, eu estou só escondendo meu pé. Então, perde um pouquinho da graça. Então, como começou a perder um pouquinho da graça, eu falei assim, olha, eu quero ainda continuar amando literatura, então eu vou sair da literatura. O que eu posso fazer da minha vida que está nessa mesma área das letras? Aí eu fui para o lado da linguística. Sempre quis falar inglês. Nunca consegui falar inglês. Na verdade, quando as pessoas falavam inglês, eu conseguia imitar. Uma coisa que eu fazia... eu literalmente imitava as pessoas, o que elas estavam falando, e não fazia a menor ideia do que elas estavam falando. Eu lembro que tinha uma música do Elton John que eu aprendi a repetir a música, e quando alguém falava assim comigo, você sabe falar inglês? Eu falava assim, sei. Aí eu falava o que estava na música. Aí a pessoa falava... Como a pessoa também não entendia, porque eu estava eu vivia numa comunidade onde as pessoas também não falavam inglês, então todo mundo achava que eu falava inglês, e era o máximo. E eu comecei, então, eu fui para o lado da linguística. E o meu interesse, quando eu passei para o lado da linguística, o meu interesse passou a ser a mente humana. Eu queria saber como, no mundo, a gente sai de falar nada
para entender isso tudo que eu estou falando agora. Eu acabei de falar uma coisa e todo mundo riu. E em termos bem técnicos, ou bem simples, eu estou fazendo um tanto de barulho com a minha boca, e esse barulhinho está fazendo alguma coisa na cabeça de vocês que está fazendo vocês rirem e entender o que eu estou falando. Está saindo um tanto de onda aqui da minha boca, que está entrando no seu ouvido, está se transformando de alguma forma dentro da sua cabeça, que está te fazendo entender tudo que eu estou falando. E eu comecei a ter a curiosidade de como que isso acontece. Eu queria saber, por exemplo, por que uma criança falava assim, mãe, eu fazeu. Mas depois ela falava, eu fiz. Eu queria começar a entender essas coisas. Então, eu fui para a área da linguística e comecei a estudar como que crianças aprendem linguagem. Só que não tem como você estudar linguagem sem entender a mente humana. E eu comecei a perceber também o seguinte, a gente está num mundo que a gente quer entender como as coisas funcionam nesse mundo. Então, a gente estuda como faz uma ponte, aí você tem um engenheiro que ele sabe como fazer uma ponte, tem um médico que sabe como fazer uma cirurgia, tem ela que sabe fazer como fazer lobby. E só que uma coisa que a gente esquece, todas essas profissões e todas essas ações têm uma cabeça, têm uma mente direcionando aquilo tudo. E se você chegar num hospital, suponhamos que você tem que fazer uma cirurgia, você chega no hospital e o médico fala assim, olha, eu nunca estudei nada de medicina, não, mas senta aí que nós vamos fazer uma cirurgia. O que você vai fazer? Com certeza você não vai querer participar daquela cirurgia. Mas uma coisa que eu comecei a perceber, a gente está o tempo inteiro lidando com a mente humana, sem ter profissionais no mundo que entendem dessa mente humana e que estejam, por exemplo, no mercado de trabalho, tentando mostrar o seguinte, olha, a mente humana funciona da forma X, então é assim que o produto deve ser. Ou a mente humana funciona da forma Y, é assim que a gente deve fazer ou falar para poder, sei lá, convencer alguém a fazer alguma coisa. E aí foi a mudança que eu tive, radical, de falar, pera, agora eu quero estudar essa coisa que a gente tem na nossa cabeça, que é a mente humana. E aí eu fui me entregar para outra área, que era a área da psicologia cognitiva. E aí resolvi fazer um mestrado na área de psicologia de desenvolvimento e depois psicologia cognitiva, basicamente para entender processamento de linguagem. Dentro de processamento de linguagem, eu comecei a perceber que as pessoas tomam decisões o tempo inteiro. E é o tempo inteiro mesmo. Com certeza, agora, tem muita gente pensando, eu continuo escutando esse cara falando ou eu vou ali fora comer alguma coisa? Você está o tempo inteiro tomando decisões e tem várias coisas que a gente leva em consideração para decidir entre uma coisa ou não. Então, você pode pensar assim, bom, se eu sair e ele vê eu saindo, ele pode achar que é falta de educação, ou se eu sair e tropeçar e cair, todo mundo vai me olhar. Você tem vários fatores. Aí eu comecei, então, a pensar o seguinte, eu quero entender quais são os fatores que as pessoas levam em consideração quando elas estão tomando decisões, quando elas estão decidindo em qualquer coisa, qualquer tipo de decisão. E consegui fazer isso dentro do meu doutorado. Então, eu fiz um doutorado em psicologia cognitiva. Para você entender como a mente funciona, você tem que entender um pouquinho do hardware, você tem que entender um pouquinho do cérebro. Então, eu costumo falar que a psicologia cognitiva é um suco que a gente toma. A neurociência é o liquidificador que faz esse suco. Então, não tem como eu entender o que está saindo aqui da minha boca sem eu entender como que fisicamente funciona esse negócio que está aqui dentro do meu crânio. Então, fui também para essa área de neurociência, a parte mais biológica. Então, vocês estão vendo que, assim, eu sou muito sugestionável. Tem alguma coisa interessante, eu vou para aquela área. E estava completamente inserido dentro do meio acadêmico já nesse ponto. Quando eu fiz meu doutorado, por exemplo, eu fiz meu doutorado na Universidade do Texas, e uma característica bacana da maioria das universidades no exterior, que é um pouco diferente de algumas universidades no Brasil, é que quando você entra para um programa de doutorado no Brasil, geralmente você foca o seu doutorado inteiro em uma pesquisa e passa, assim, são 4 anos, né? Você passa 4 anos desenvolvendo uma pesquisa bem específica. O meu programa de doutorado, eles queriam formar pesquisadores. Então, a ideia era a seguinte, a gente quer saber se você sabe fazer pesquisa. Você pode ter um projeto, 2, 3, 4, quantos você quiser. Porque a gente quer saber se você sabe fazer pesquisa e se você sabe gerenciar as pesquisas que você está fazendo. Como eu não tenho limites, quando eu estava no meu 4º ano de doutorado, eu estava com 27 projetos em andamento. Aí meu orientador me chamou e falou assim, tem que parar, não dá. Eu não consigo orientar isso tudo e você tem que dormir. E assim, os projetos não eram todos relacionados à mesma coisa. Eu tinha um projeto sobre cognição religiosa, que eu queria entender como que as pessoas
O que se passa na cabeça das pessoas quando elas falam que acreditam numa coisa que elas nunca viram, que está muito relacionado com como que crianças acreditam em coisas sobrenaturais. Então, também tinha um projeto em como que crianças acreditam em coisas sobrenaturais. Eu tinha um projeto sobre processamento de sotaque, que eu queria saber se... que uma coisa que eu percebi, como eu estava nos Estados Unidos, eu falo inglês com sotaque, porque eu aprendi inglês muito tarde. E eu começava a perceber que as pessoas elas me achavam meio topeira quando eu falava com elas. Eu não sei, quem já falou inglês com algum nativo sabe que, às vezes, você fala, a pessoa fica assim. Aí você não sabe se ela não está te ouvindo ou se ela não está te escutando. Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, será que sou eu ou será que é o sotaque que eu tenho? Bora estudar isso. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre qual que é a influência do sotaque na tomada de decisão. E só para dar um spoiler, tem um impacto muito grande, na verdade. Se você dá a mesma informação, a mesma informação para um nativo de inglês, mas uma pessoa dá aquela informação sem o sotaque e uma outra dá a mesma informação com o sotaque, eles tendem a acreditar mais na pessoa que não tem sotaque. Mas, enfim, então eu descobri, eu tive uma ideia de porque as pessoas me olhavam assim. E, geralmente, eu tendia a falar mais alto, porque eu achava que a pessoa não estava escutando, e ela continuava... Enfim, e todos esses projetos completamente desconexos, mas a única linha que ligava todos eles é essa ideia de que eu queria entender como que a mente funciona in the wild, eu queria saber como que a mente funciona nesse caos que a gente vive. E eu queria resolver problemas muito práticos. Todas as pesquisas que eu tinha, elas nunca... Porque, assim, eu sei que também que na academia tem muito disso, a pessoa faz lá, né, a influência da oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo nas obras de Pero Vaz Caminho. Legal, mas se eu falo isso para minha mãe, ela fala assim, oi? Eu sempre quis entender coisas mais práticas do tipo, você tem uma mãe que tem uma criança autista e ela não sabe o que fazer com a criança quando a criança começa a fazer movimentos repetitivos, é essa pessoa que eu quero ajudar. Eu quero ser a ponte dessa pesquisa que tem na universidade sobre autismo, que a gente sabe muita coisa, mas não adianta eu chegar para uma mãe que está desesperada, querendo saber o que fazer com a criança, e falar assim, olha, é porque a gente tem um neurônio, que a mãe fala assim, oi, eu quero saber o que eu faço com meu filho, eu quero saber como resolver esse problema que eu tenho imediato. Então, eu comecei a lidar a preocupar com esses problemas muito mais práticos, e eu descobri que, infelizmente, a academia não é o melhor lugar para se fazer isso. A gente faz muita pesquisa de ponta, mas acaba que, no final, a gente fica comunicando com pares. Então, eu faço a minha pesquisa sobre processamento linguístico, aí eu vou numa conferência de linguística, aí todo mundo lê o meu paper, fala assim, nossa, que legal, o André falou sobre aquele paper que já esqueceu. Eu, por exemplo, teve uma vez, umas 3 semanas atrás, eu recebi um e-mail de uma pessoa me fazendo uma pergunta sobre um paper que eu escrevi quando eu estava no doutorado. Eu falei assim, não sei, nem lembro mais. E não lembro mesmo. E aí eu resolvi sair da academia. E eu resolvi sair da academia porque eu falei assim, eu quero achar um lugar onde eu possa resolver problemas, trazer esse conhecimento que eu tenho da academia, mas para resolver problemas práticos. E, hoje em dia, o melhor lugar para se fazer isso é a indústria, e a indústria de tecnologia. Por quê? Porque tecnologia é uma coisa que todo mundo consome, a gente consome sem ver, provavelmente... Muitas pessoas aqui devem ter checado o celular. Na hora que ela estava falando, meu celular estava vibrando, que eu tive que desligar sem virar para trás. E, assim, eu soube como fazer isso, porque ele estava vibrando e estava incomodando. Provavelmente alguém aí leu alguma mensagem. É coisa que a gente usa o tempo inteiro sem perceber. E a gente tem um problema agora para resolver com relação a isso. Não é um problema existencial do tipo como lidar com meu filho que tem autismo, mas a gente tem um problema que é, por exemplo, como lidar com essa distração constante que a gente tem na nossa mão o tempo inteiro. Como ser mais seguro quando a gente está dirigindo, mas recebe aquela mensagem lá do WhatsApp que a gente quer ler. E de novo, entendendo a mente humana, a gente consegue tentar resolver esses problemas. Porque a gente sabe que o ser humano é curioso por natureza. Então, se o seu celular está aqui e ele faz um barulho, não tem um ser humano que vai, não quero saber. Seu olho vai virar. E é implícito. É implícito. Algumas pesquisas que eu fiz mostram que assim, a gente tem movimentos oculares que a gente nem percebe que a gente está fazendo e a gente faz isso. Se o seu celular está aqui, ele toca alguma notificação, seu olho vai olhar, mesmo que você não perceba. Então, assim, aí você está dirigindo, o seu telefone toca, você vai se distrair de alguma forma. Então, a gente tem que achar formas de otimizar
essa tecnologia que a gente tem e a mente que a gente tem, de forma que essas duas coisas funcionem de uma forma muito consoante. E é um problema difícil. E eu costumo falar também que assim, o desenvolvimento tecnológico ele é muito grande. A gente consegue fazer coisas que se a gente parar para pensar na engenharia que está por trás daquilo, é uma coisa fantástica. E assim, esse pedacinho essa caixinha que você tem aí na sua mão, que chama smartphone, o tanto de tecnologia e de ciência que tem por trás disso, só o fato de você conseguir saber aonde que você está, de ter uma localização específica de onde que você está, tem uma ciência por trás disso muito grande. E a gente não percebe. Então, assim, a parte da engenharia, vamos dizer assim, ela está muito, muito avançada. Onde a gente está bloqueando hoje, e é onde eu acho que a contribuição da academia é grande, a gente agora tem que fazer com que essa máquina resolva os nossos problemas de forma que ela não interfira na vida que a gente tem fora dessa tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem assistentes, que são a Siri da Apple, ou o Google Assistant, que são coisas que você, sei lá, primeiro que ele está te assistindo o tempo inteiro, o que você está fazendo. Então, não se assuste se você passar em frente, sei lá, uma pizzaria e 5 minutos depois ele falar assim, quer comer uma pizza? A gente está assistindo o que você está fazendo. Mas a gente quer que essa tecnologia agora comece a interagir com a gente de forma como se fosse um outro ser humano tentando ajudar a gente a resolver problemas que são importantes para a gente. Então, assim, a ideia toda não é que essa tecnologia, na verdade, substitua a sua vida. A ideia toda é que ela facilite a sua vida de forma que você possa fazer o que você gosta de fazer, por exemplo. Você não tem que ficar preocupando se você, sei lá, que hora que você tem que chegar em casa para você terminar o paper que você tem que escrever, mas você ainda quer tomar uma cervejinha com aquele seu amigo. Você não precisa ter esse tipo de preocupação, porque a tecnologia pode falar o seguinte, olha, você tem que sair desse bar às 4 horas. Então, pronto. Então, você sabe que da agora até às 4 horas você está tranquilo para tomar uma cervejinha. E não precisa ficar preocupando com o horário, e você pode pedir ele para te lembrar depois, na hora de sair. E a indústria, ela te permite esse tipo de coisa. Ela te permite fazer pesquisas. Uma das coisas mais bacanas de se trabalhar na indústria, e que é muito diferente da academia, é a seguinte. Na academia, você faz uma pesquisa, você tem uma ideia. Vamos colocar a trajetória de uma pesquisa na academia. Você tem uma ideia. Aí, quando você tem essa ideia, você tem que descobrir primeiro se você tem dinheiro para fazer aquela pesquisa. Se você tem dinheiro, ok. Se você não tem dinheiro, que é a maioria dos casos, você tem que procurar um financiamento para aquilo. Aí já é um outro ponto, que aí você tem que escrever o financiamento, não vamos entrar nessa parte. Suponhamos que essa parte seja fácil, você conseguiu o financiamento. Aí você faz a sua pesquisa. A depender da área, isso vai variar muito, mas, por exemplo, na minha área, geralmente você demora, sei lá, de 2 a 3 semanas para coletar dados, fazer as análises e tudo. Aí você pegou aqueles dados, escreveu um paper. Aí que vem a parte legal. Você escreve um paper, submete. 8 meses depois, alguém te responde falando assim, revise and resubmit. Aí você tem que mudar algumas coisinhas no paper. Aí você já nem lembra mais sobre o que você escreveu. Mas, ok, você tem que publicar porque é importante para a vida acadêmica. Aí você publica. Aí você faz as revisões. Manda. 3 meses depois, você recebe um parecer que foi publicado. Aquele paper foi publicado, você comemora, porque você fica feliz, porque é isso que a gente faz quando a gente publica alguma coisa. A gente fica feliz e acabou. Aí você passa aí o ciclo começa de novo. Na indústria, uma das coisas mais legais que tem é a seguinte, você faz a pesquisa, você tem um problema específico para resolver, aí você não precisa preocupar com a parte financeira, porque essa é a parte que a indústria te fomenta, e você faz a pesquisa, vamos dizer, 2 a 3 semanas. 2 semanas depois, o resultado daquela pesquisa está na mão de vocês. E você vê, e você tem como avaliar o impacto disso diretamente. Só para dar um exemplo de uma coisa muito específica que eu fiz. Eu estou no escritório de Mountain View, no Google, e eu estou trabalhando especificamente com os telefones do Google. E, hoje em dia, as pessoas usam telefone para tudo, menos para fazer ligação. O principal use case de celular é tirar fotos. As pessoas gostam de tirar fotos com o celular. Então, a gente tentou descobrir como que as pessoas agem quando elas tiram foto. Então, por exemplo, quando você está olhando para o celular, onde que seu olho vai, qual que é a melhor posição para o botãozinho da câmera, para você não ter que ficar, sei lá, levando o seu dedo muito longe e arriscar do celular cair. Então, isso tudo a gente fez pesquisa com relação a isso. E eu lembro um dia que eu estava no ponto de ônibus, eu estava com muita coisa na mão, e eu queria tirar uma foto de uma academia que estava na frente, porque, na verdade, eu queria falar com a minha mãe que eu estava sendo saudável. Aí eu falei assim, estou indo para a academia.
Aí eu queria tirar foto da academia. Só que eu estava com a mão cheia, eu estava com uma mão só livre e não conseguia fazer o zoom para tirar a foto da academia. Foi um problema real que eu identifiquei naquele momento. Se você está usando o celular só com uma mão, você não consegue fazer o zoom, porque se fazer o zoom, você tem que fazer assim com o dedinho, e se eu tentasse fazer assim com uma mão só, o celular ia cair e eu ia ficar sem ele. Fiz uma pesquisa para poder ver se era viável ter uma solução onde você pudesse, sei lá, tocar seu dedo 2 vezes na tela, aí aparecia um slider, aí você vinha com o seu dedinho e colocava o zoom in and out. Deu certo, as pessoas gostaram. 3 semanas depois, a gente mandou isso para os celulares de todo mundo. Então, todo mundo já tem isso, e a gente conseguiu ver diretamente o feedback das pessoas falando, nossa, foi muito legal, porque agora eu consigo fazer o zoom direto, sem ter que tocar os 2 dedos. Talvez, se fosse uma pesquisa acadêmica, eu escreveria um paper sobre isso e ninguém saberia. Então, bom, e para fechar um pouquinho dessa trajetória louca, 2 coisas que eu gostaria de deixar, a mensagem que eu gostaria de deixar. A primeira é a seguinte: sempre que vocês tiverem alguma curiosidade, corra atrás. Mas a universidade, ela te possibilita, vamos dizer assim, recurso humano e recursos físicos para poder investigar certas coisas, mas não se esqueça do problema em si que você está tentando resolver. A analogia que eu gosto de falar é a seguinte: às vezes a gente está com um tanque de guerra atacando algum alvo, aí a gente esquece do alvo e começa a analisar o tanque. Aí a gente fica a vida inteira falando assim, mas esse tanque, não sei o quê, e o alvo está lá assim, ei, estou aqui. Então, sempre pensa no problema em si que você quer resolver e pensa no problema de forma prática. É sempre assim, que pergunta que eu estou tentando responder e como que essa resposta vai ajudar aquela pessoa ali que não faz a menor ideia do que a gente faz aqui dentro da academia. Esse é um ponto. E, segundo, assim, sejam curiosos. Perguntem. Se alguém virar e falar assim, tal coisa funciona de tal forma. Como? Deixa eu ver. Porque é a curiosidade que... Primeiro que é a curiosidade que avança a ciência. Se a gente não fosse curioso, sei lá, a gente ia estar achando que a Terra é plana até hoje. O silêncio foi de propósito. Só que assim, a curiosidade é o que move para que a gente sempre tenha uma coisa a mais para poder saber. E trazendo esse conhecimento para resolver problemas reais, eu acho que é o papel que, não só a universidade, mas como qualquer pesquisador. Eu costumo falar também que, como eu saí da universidade, as pessoas falam assim, mas você não é pesquisador mais. Não, eu continuo sendo pesquisador. Só estou atuando num lugar diferente. E a gente tem que continuar fazendo pesquisa, e essa pesquisa, na verdade, a gente tem que fazer para ajudar o ambiente que a gente vive a ser um ambiente melhor. Então, eu acho que essa que é a mensagem que eu queria deixar. Sejam curiosos, sejam práticos e nunca desistam. Gente, brigadíssimos pelas apresentações. A gente tem tempo, acho que, para uma pergunta, porque está com o tempo meio apertadinho. Mas eu queria fazer um comentário antes, que vocês falando me trouxe de volta uma memória aqui que não estava esperando, que eu transitei por muita área também na vida. Comecei com psicologia, passei pelo direito, estou com administração pública, então... Mas quando eu estava... Pois é, eu estava terminando... Fiz iniciação científica, apresentei no Cicusp, e aí quando eu já tinha passado no mestrado, que eu fiz mestrado em História, que é outro rumo também, mas eu fui apresentar meu TCC, e aí um cara que estava na banca falou, olha, sei que você está mudando de área, mas não tira a sua camisa, coloca outra por cima. E fez muito sentido, e continua fazendo, e eu acho que é um pouco do que vocês trouxeram também, de que a formação acadêmica foi uma camisa vestida que vocês mantiveram durante a trajetória profissional, e muitíssimo bacana. Obrigado mesmo. E aí, acho que o pessoal está com o microfone. Se der para esticar, se for rapidinho, a gente consegue esticar umas 2. Boa tarde. A minha pergunta é para o André, e se alguém mais quiser responder, eu agradeço. Eu sou João Nascimento, eu faço pedagogia na Unesp, embora eu já fiz aqui na USP algumas disciplinas como aluno especial de várias faculdades, escolas e institutos. Por várias razões, eu entrei na escola com 12 anos de idade. Só consegui fazer a graduação depois dos 30. E agora estou no último ano da licenciatura em pedagogia.
eu fiz estágio em 5 escolas. Como eu já tenho 50 anos, eu senti um certo preconceito no estágio. Não só no estágio, mas ao buscar empregos, né, e outro estágio, eu senti isso. Eu pergunto para o André e para os demais, como é que vocês veem a gerontofobia? Não sei se existe esse termo, mas se não existe, eu criei. A gerontofobia. Como ocorre ou não essa gerontofobia na Google, na Bergamasco, na Johnson e outras empresas? Eu posso falar pelo Google que uma das coisas que eu acho fantástica naquela empresa é que eles estão muito alinhados com esse meu pensamento de a gente tem um problema muito prático para resolver. E se a pessoa tem as habilidades necessárias para resolver aquele problema, essa pessoa pode ter 15 anos, 90, 80, não tem problema. Outras empresas também, eu acho que têm tido esse tipo de postura também. Só para dar um exemplo, o painel que me contratou no Google, eu já tinha, na época, o pós-doutorado, porque também tem isso, quando você termina o doutorado, você fica naquele limbo entre terminou o doutorado ou shit, o que eu vou fazer da minha vida? Aí tem um negócio no meio que chama pós-doutorado. Aí eu fiz uns 2, porque precisava comer. E no período, aí eu fui fazer a minha entrevista no Google, eu estava já com 2 doutorado, 2 pós-doutorados, e a pessoa que me entrevistou era uma pessoa que não tinha nem a graduação, mas era uma pessoa extremamente experiente numa área específica do Google. E ela foi contratada por causa dessa experiência. Então, assim, algumas empresas, eu imagino que principalmente as empresas de tecnologia, hoje em dia elas estão muito pensando na experiência. Se você tem uma habilidade específica e experiência com aquilo, a idade não importa muito. Mas talvez em outros setores, como são setores talvez um pouco mais tradicionais, talvez esse problema possa acontecer numa cadência maior. Mas eu não sei com relação aos lugares onde vocês trabalham. Eu não vou responder pela empresa, mas vou responder pela minha ótica como uma pessoa que está lá dentro. Eu tive a honra de trabalhar com uma pessoa, que me antecedeu na minha função, que passou 35 anos na companhia. E ele parou de trabalhar porque ele quis parar de trabalhar e viver um outro ciclo da vida dele. E ele parou de forma muito saudável e muito natural, com todo o apoio da companhia para isso. E eu acho que esse fenômeno que você descreveu, eu acredito que ele exista também. Eu, como pessoa, observo isso na sociedade. E eu acredito que ele está muito associado à percepção que a gente tem de associar o envelhecimento com fraqueza e com doença. E a gente, como empresa, o que a gente tenta fazer, um dos projetos que eu toco lá dentro hoje, é justamente trabalhar para como é que a gente faz para ajudar a população a envelhecer com saúde, para que isso não aconteça. Então, como é que a gente faz para garantir a longevidade produtiva e de saúde e de bem-estar de vida, para que as pessoas não precisem adoecer? Porque hoje a realidade que a gente tem é que de 50% a 80% das doenças que matam hoje, elas são associadas ao nosso próprio estilo de vida, às escolhas que a gente faz todos os dias, aos nossos próprios hábitos. Então, é muito menos uma questão de tecnologia, de como combater um determinado mosquito, um vetor de alguma coisa, doenças infecciosas, como era 100 anos atrás na sociedade, e é muito mais questão de hoje como é que a gente faz para a gente não se matar. Como é que a gente faz para a gente se preservar e se manter ao máximo saudáveis e felizes e produtivos. Então, a ótica, no caso da minha empresa e do que eu vejo, é muito essa. Também na linha do que o André comentou. Se tem uma coisa que a empresa não é boba, é de saber que inovação e soluções podem surgir de qualquer lugar. E, na verdade, elas tendem a surgir mais onde você tem combinação de experiências e de percepções diferentes. A empresa não perde a oportunidade de conseguir se aproveitar de
de potencializar essas oportunidades que ela percebe de combinar gente diferente com olhares diferentes para a resolução de um problema. Hoje em dia é muito mais fácil, muito mais rápido você resolver um problema de maneira colaborativa, colocando várias mentes pensantes e várias mãos em torno daquilo para observar e combinar talentos para resolver, do que ficar anos e anos e anos e anos e anos capacitando uma única pessoa para ela ser especialista em todas as dimensões daquele problema para ela poder finalmente resolver. Então, essa seria a minha perspectiva. Bom, eu venho de uma área um pouco diferente, né? A área do direito, quanto mais velho você é, mais renomado, mais prestigiado. Tem professores do Largo que aposentaram, que a gente acha um absurdo, compulsoriamente aos 70 anos, depois, agora com um pouco mais de idade, e eles eram fantásticos, venerados, né? Um dos maiores penalistas do Brasil começou a faculdade depois dos 50 anos. Então, de fato, na minha área, ter uma idade a mais não é problema. Ninguém vai te discriminar. Aliás, as pessoas discriminam até os mais jovens do que os mais velhos. No entanto, de fato, a gente tem esse problema que eu não acho que é... Eu acho que é mais generalizado na sociedade como um todo, né? Não vou dizer que não exista, porque eu acho que existe sim. Só que a sua capacidade de enfrentar os seus problemas, que eu estou vendo que o senhor é uma pessoa que enfrenta os seus problemas, que está conseguindo terminar já a sua faculdade, com todos os problemas pessoais do senhor, essa força de vontade que tem internamente do senhor, que vai fazer o senhor ser uma pessoa especial na sociedade. Então, essa potencialidade que o senhor tiver, o senhor use para fazer a diferença, né? Isso é muito importante. A gente tem que entender as nossas limitações, entender a limitação do próximo e nos compreender, e, mais do que isso, transformar isso num aspecto positivo no que a gente vai conseguir vencer com aquilo. Meu esposo também fez iniciação científica, ele terminou a iniciação científica, e ele fazia odonto aqui na USP, e uma equipe da USP foi para o Xingu, subiu o rio, para ter contato com os índios. Eles eram dentistas e tem pouco ou nada de sistema de saúde naquele local. E o que ele voltou assim bestificado com a qualidade da capacidade daqueles povos indígenas era que o idoso ele era a fonte de cultura local. Então, tudo se perguntava a ele, porque ele já tinha aquela capacidade incrível de já ter vivido, associado, tido novas experiências e conseguido passar aquela experiência para os mais jovens, ser um condutor de conhecimento, né? E ele voltou com essa experiência. Então, a gente não pode ter uma visão restritiva de qualquer pessoa pela idade que ela tem. Não importa se idoso, se não idoso, se jovem. Isso é uma limitação que nem cabe a nós, nem ao outro, nos impor. É isso que eu acho. E, na minha área, isso praticamente não existe mesmo, que é a área de direito. Gente, eu pedi desculpa mesmo, que não dá tempo da gente fazer mais uma pergunta, que daqui a pouco começa a sessão dos pôsteres. Mas aí, se os palestrantes tiverem mais uns minutinhos, e se quiserem conversar com eles, bater um papo, acho que funciona melhor. Então, agradeço vocês de novo muitíssimo. Uma salva de palmas para eles.